Olá, pessoal, tudo jóia? Bom, vamos continuar o assunto hoje, que é o divertículo de Meckel. Nós estamos no capítulo de hérnia umbilical, hérnia epigástrica, e no umbigo as pessoas pensam que só temos a hérnia umbilical, e nós temos outras patologias. Eu já falei da onfalite, já falei do granuloma, vamos falar do divertículo de Meckel, depois persistência do úraco. Divertículo de Meckel. Esse nome, Meckel, é o nome do descobridor da doença, que descreveu a doença, Johann Friedrich Meckel, né? E é uma persistência do canal vitelino. Vamos entender mais ou menos o que é isso. Na vida intraembrionária, na vida intrauterina embrionária, o intestino médio, tá? O intestino médio, que é mais ou menos uns 60 centímetros do ilho antes de chegar na válvula iliocecal, você tem uma comunicação desse intestino, né? Uma invaginação que se comunica por dentro do umbigo da criança que vai se comunicar com a mãe. Essa protuberância, essa continuidade do intestino, do ilho da criança, né? Da parte do intestino médio que vai até o umbigo, vai protui para o umbigo da criança se comunicando com a mãe, que é esta protusão aqui, né? É para se fechar na vida intrauterina. Ela pode ficar totalmente aberta, pode fechar parcialmente, né? E vamos conversar sobre isso, ok? É uma persistência parcial de uma estrutura embriológica transitória denominada ducto vitelínico ou ducto onfalomesentérico, tá? É uma comunicação primitiva do intestino médio, né? Do saco vitelínico. Em média, 1,5% da população possui. É muito. Se vocês forem imaginar 1,5% a cada 100 pessoas, uma pessoa a duas vão ter. 1,5, né? Na estatística vão ter. O X da questão é que muitas pessoas vão descobrir isso ao longo da vida em alguma complicação, que nós já vamos conversar sobre isso, ok? Associa-se frequentemente a algumas outras malformações congênitas. Então, muito frequente em crianças cardiopatas, onfalocele, que tem atresia do esôfago, Hirschsprung, atresia de duodeno, Down, com outras anomalias, tá ok? É um pouco mais frequente em meninos, 3 vezes mais frequente em meninos do que em meninas. A maioria dos pacientes são assintomáticos e vão ter alguma complicação ao longo da vida. Uma incidência levemente desconhecida, porque muitas pessoas passam, como ela é assintomática, até uma determinada etapa da vida, às vezes passa a ser despercebido. Estima-se 1,5% da população. Incidência aumentada com pacientes com anomalias que a gente já conversou, tá? Anomalias do trato digestivo, sistema nervoso, sistema cardiovascular, ok? E vamos lá, nós temos uma incidência de 8 a cada 10 mil, 1,5% da população, que vão ter complicações. Você vai ter a persistência do conduto onfalomesentérico ou do Meckel, você pode ter esse trajeto totalmente aberto, nós chamamos de fístula. E quando nós temos a fístula, sai pelo umbigo uma secreção que cheira a cocô, que na verdade é quimo, as fezes ainda na fase líquida que não foram absorvido o líquido e feito a massa fecal, o bolo fecal, que quem faz isso é o colo. Como ele está a 60 centímetros antes de chegar na, na válvula iliocecal, né, no ilho, 60 centímetros antes, em média, você ainda está com as fezes líquidas. E aí vaza pelo umbigo uma secreção que cheira cocô. Tá? Essa é a característica quando você tem a fístula. Se ele vai fechando do umbigo para dentro até o intestino médio, que é o ilho, e para fechar totalmente. Se ele não fechar totalmente, você vai ter uma evaginação que se chama divertículo de Meckel, ok? E pode fechar em cima, fechar embaixo, aprisionar um líquido no meio que nós chamamos de cisto, né, do ducto onfalomesentérico, tá ok? Vamos ver desenhos ou esquemas para nós entendermos. Se ficar totalmente aberto, é a fístula do intestino do ilho, vai vazar secreção entérica pelo umbigo. Se fechar numa ponte, fechar na outra e aprisionar no meio, nós chamamos de cisto. Vai fechando do umbigo para cá, ficou uma evaginação que se chama divertículo de Meckel. Vamos ver outros esquemas de desenho e depois vamos ver fotos de verdade. Aqui totalmente aberto, tá? É a fístula. Aqui é o cisto, isso aqui infecta, né? Vai dar processo infeccioso e o paciente vai ter que ser aberto.
E aqui é o divertículo propriamente dito. Olha um divertículo, tá? O divertículo de Meckel, ele tem algumas complicações. Uma delas, muito comum, é simular uma apendicite. Vamos ver mais fotos de divertículo, vocês vão entender como ele se confunde com o divertículo. Uma invaginação. A vontade que dá é de cortarmos esse dedinho, tirarmos esse pedaço e dar ponto, tá? Não dá para fazer isso porque esta mucosa aqui, a mucosa dentro do divertículo, às vezes entrando aqui para dentro, nesta região, ela pode ter uma mucosa gástrica ou pancreática, muito comum mucosa gástrica. E ela produz secreção ácida numa área do intestino, que essa mucosa aqui do intestino é para uma secreção não tão ácida, mais alcalina. Conclusão, esse divertículo pode, como produz suco gástrico, secreção gástrica, e cai aqui, ele pode fazer uma hemorragia, o paciente ter uma hemorragia digestiva, tá? Pode servir de cabeça de invaginação e fazer um abdômen agudo obstrutivo, uma invaginação intestinal, e ele pode funcionar como se parecendo um apêndice, entra um, um fecalito aqui e faz um processo inflamatório infeccioso igual uma apendicite, mas é uma diverticulite, tá? Observe esse divertículo aqui, tá? A vontade que dá é de cortar. Se você cortar, vai ficar mucosa aqui. Então, nós já vamos conversar do tratamento cirúrgico, que não dá para fazer exatamente isso. Olha aqui o ilho, o meso do ilho e o divertículo. Lembra um apêndice. Observe que aqui é meio bojudinho. Vamos no outro, também é meio bojudinho aqui, tá? Certo? Alguns são, alguns não são. Esse não é bojudinho, tá? Certo? Não dá para cortar isso aqui, porque isso aqui também tem mucosa comprometida, mucosa gástrica. Uma das técnicas cirúrgicas é você fazer uma incisão em V, mas o ideal é retirar em T. Corta aqui e faz a enter ou enteroanastomose. Deu para entender? Observe um apêndice e observe um divertículo. Ele parece um apêndice e ele pode entrar um fecalite e funcionar como, em vez de uma apendicite, uma diverticulite. Mas ele pode fazer sangramento gastrointestinal e ele pode servir de cabeça de invaginação e fazer uma obstrução, tá? Observe este. Aqui temos um apêndice e aqui o divertículo, tá? O ideal é corta aqui e emenda. Enterectomia com entero ou enteroanastomose. Bom? Com as bocas terminais. Ok? Você pode fazer a diverticulectomia? Pode. Ressecar em cunha. Mas não é recomendado, porque pode ficar um pouco de mucosa gástrica e dar sangramento, tá? É aceito, mas a gente não recomenda. O ideal é corta aqui e emenda. Tá? Esse é o ideal. Enterectomia com enteroanastomose. Nós vamos ter, terminando a aula teórica, nós temos um vídeo da cirurgia inteira, tá? Tomografia, vídeo, temos bastante coisa. Observe aqui a persistência. Aqui está o ilho, tá? E aqui está indo o divertículo, que na verdade é uma persistência do conduto que está indo para o umbigo, tá? Observe o ilho e aqui indo para o umbigo. Ok? Essas duas crianças, que são dois casos, elas saem secreção entérica, cheira a cocô pelo umbigo. Tá? Fica molhado de cocôzinho. Ok? Ressecção do conduto ânfalo-mesentérico inteiro. O que um divertículo pode dar de complicações? Isso é importante vocês saberem. Sangramento, funcionar como ter uma mucosa gástrica ectópica, né? E vai fazer úlcera nos tecidos adjacentes e vai fazer uma melena enterorragia, manifestação de uma hemorragia digestiva baixa, porque é depois do ângulo de trás. Pode servir como um cabeça de invaginação e fazer uma invaginação intestinal ou impsuscepção, tá? O divertículo é a cabeça invaginante, ok? Você tem que ressecar, tirar isso. Pode formar uma diverticulite, igual uma apendicite, e pode ficar vazando secreção entérica, né? Vazando secreção de cocô pelo umbigo, ok? Aquela história. Doutor, eu tenho história na família, meu pai, minha mãe, um tio, uma tia, um irmão, teve divertículo de Meckel, eu estou com medo de ter. Como que eu investigo isso? A maioria das pessoas acabam não investigando e descobre na caca.
né? Quando faz uma diverticulite, quando faz uma invaginação intestinal, ou quando tem uma hemorragia digestiva, uma melena. Quando vaza a secreção pelo umbigo, vem numa tenridade desde bebê, porque desde que bebê está vazando secreção entérica pelo umbigo. Mas, tirando isso, como que você faz para investigar se você quiser investigar? Você tem que pedir uma cintilografia com tequinésio 99 com marcador para mucosa gástrica ectópica, ou para mucosa gástrica ou pancreática. E aí você vai observar que você vai ter a mucosa gástrica marcada e uma mucosa fora do estômago marcando, ok? Você vai ver essa marcação fora do estômago. Isto bate o martelo por cintilografia que você tem um divertículo de Mecke e que o tratamento é cirúrgico. O ideal é a ressecção, né? Enterectomia com anastomose ou enteroanastomose término terminal, né? Não se resseca só o divertículo, porque pode ficar mucosa gástrica, aquilo que eu já comentei. Você retira inteiro, tá ok? É isso que nós vamos ver numa cirurgia inteira. Pessoal, espero que tenham gostado, tá? Do assunto. Vamos encerrar a nossa aula e vamos ver vídeos, ok? Um abraço a todos.